As pessoas, elas vêm para a igreja com qual intenção? Elas vêm para a igreja com a intenção de entrar aonde? No maná. A pessoa, ela diz assim: eu vou sair desse mundo porque esse mundo é sujo. Eu vou para a igreja porque na igreja eu vou entrar no maná, eu vou ter paz. Você vai ter paz de espírito, mas a guerra vai continuar. Você vai ter paz aqui dentro, ó, mas aqui fora as lutas vai continuar. O bombardeio contra você vai continuar. Nós falamos aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, que o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para onde? Para o deserto. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Então, quem leva você para o deserto, quem é? É o Espírito Santo. Então não reclame quando você for para o deserto. Não critique, não blasfeme contra o Espírito Santo. Agradeça, pessoal. Agradeça. Levante as mãos aos céus e agradeça. Muito obrigado, meu Deus, por eu estar no deserto. Porque aqui eu vou estar aprendendo. Aqui eu vou estar aprendendo. Lá na frente eu vou contar testemunhos, para a honra e glória do nome de Jesus. Agradeça a Deus. Olha que exemplo forte. Antes de você fazer a prova, você primeiro tem que aprender. Porque se você primeiro não aprender, você vai deixar a prova em branco. Ou então você vai chutar, vai marcar tudo aquilo que você acha que é certo. Mas no reino de Deus, primeiro você tem que fazer a prova para depois o quê? Aprender. Às vezes, você olha para uma pessoa e você vê aquela pessoa tão novinha, tão novinho, e você pensa que é inexperiente. Mas um dia na sua vida, um minuto na sua vida, alguns minutos na sua vida, você pode adquirir uma experiência de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Você pode adquirir uma experiência de pessoas que são idosos, mas que não têm a mesma experiência que você, porque não vivenciou aquilo que você vivenciou. Então não é a idade que dá a experiência, é a vida, é o dia a dia. É o dia a dia, não é a idade. Você vê ali o idoso, aí você tem experiência na vida. Mas tem situações que um garoto de 18 anos viveu e que o idoso não viveu. E que consequentemente aquele garoto de 18 anos tem mais experiência naquela área, naquele sentido do que aquele idoso. Então você não pode, pessoal, desprezar os desertos que o Espírito Santo lhe leva. Não critique, não reclame. Porque quando você reclama, você é reprovado. Você nem começou o deserto, você já é reprovado porque você reclamou. Você quis dar um jeitinho para se sair do deserto. Não reclama não. Continua firme no deserto, naquela luta. No deserto que você não se levou, que você não causou, porque como nós falamos outrora, tem gente que passa pelo deserto que ela mesmo causou por infidelidade, por desobediência, por rebeldia. Se você está passando por situações difíceis por conta da infidelidade, desobediência, rebeldia para com Deus, para com a igreja, então você está apenas colhendo o que plantou. Mas se você diz assim: pastor, estou passando pelo deserto, eu estou sendo injustiçado, injustiçada, está acontecendo situações na minha vida que eu não mereço, que eu não fiz por onde, que eu não provoquei. Ora por quem está lhe perseguindo. Não queira pagar com a mesma moeda. Ore, jejue, permaneça firme na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus, que lá na frente Ele vai lhe honrar. Ele vai mostrar para o mundo inteiro que você é de Deus, que você é dele, que você
é ungido dele, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. No versículo 2, diz assim, ó: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No deserto, pessoal, é a época que o diabo ele mais lhe tenta, para você sair da igreja, para você se desviar, para você virar a cabeça. O deserto é o período, é a época que o diabo mais lhe tenta, porque ele sabe que pelo fato de você estar no deserto, você se torna uma pessoa mais sensível, fica mais fácil de você abrir o coração, porque você está no deserto, fica mais fácil de você cair, porque você está fraco. Olha só, o diabo vendo Jesus fraco, porque já estava 40 dias e 40 noites sem se alimentar, ele ofereceu pão. Olha, transforma essas pedras em pães. Então no deserto você aparentemente está fraco. Aparentemente você está fraca. Por conta das debilidades que o deserto causa. E é nessa hora que o diabo vai tentar lhe pegar. É nessa hora que o diabo vai tentar lhe dar uma rasteira. Se você não tiver no deserto e ligado com Deus, em comunhão com Deus, em espírito, você cai nas propostas do diabo. Então nunca esqueça, é na hora dos desertos que o diabo ele mais fala com você nos pensamentos, que o diabo mais fala com você através de outras pessoas que estão sendo reprovadas no deserto. Vigia. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Olha aqui para o pastor. O diabo ele não desiste. Ele tenta lhe derrubar no deserto uma vez. Se ele não consegue, ele tenta lhe derrubar pela segunda vez, até lhe derrubar. O diabo ele permanece, ele persevera. Ele não morre porque é espírito. E ele novamente tentou Jesus, apresentando o pináculo do templo, apresentando até o que estava escrito na palavra de Deus. O diabo ele usou até a Bíblia, dizendo que estava escrito que se ele se jogasse, os anjos iriam sustentar. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Era o diabo tentando e Jesus o quê? Repreendendo, amarrando. É assim que você tem que ser na hora do deserto. Você que já passou por desertos na fé, na igreja, dentro da igreja, lá fora, por causa de Jesus, lembre-se que piores desertos virão. Não é praga não, tá? Não é praga não, é um aviso que eu estou lhe dando. É um recado que estou lhe dando. E o deserto não é praga, é uma bênção. Piores, entre aspas, virão lá na frente. Nós só teremos paz, que eu digo, aqui fora. Nós só iremos não ter mais o deserto depois que morrermos. Amém? Mas enquanto estiver vivo, vai ter a época do maná e a época do deserto. Fique atento. O diabo continuou tentando. Aí diz mais assim, ó: levou ainda o diabo num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por fim o diabo ofereceu o mundo para Jesus. O mundo referente à prostituição, adultério, mentira, engano, tudo que o mundo tem para oferecer. E Jesus ainda continuou repreendendo. Só tem só uma maneira de você entrar no deserto
e ser aprovado e não cair. Quando você entra no deserto e se mantém no deserto no Espírito, em uma boa comunhão com Deus, dentro da igreja e lá fora. Senão, você pode fazer do seu deserto, em vez de maná, uma maldição na sua vida.